Senhor presidente, demais vereadores, servidores dessa casa, rádio ouvintes, internautas, Jornal Voz Ativa, TV Top Cultura, público presente, boa tarde. Começar minha fala dizendo do Freud a frase que o homem é dono do que cala e escravo do que fala ou escreve. Então não adianta falar e nem escrever bobagem, porque depois tem que ser responsabilizado por isso, né? Nós, quando escolhemos a vida pública, nós sabemos que ficamos totalmente expostos, mas isso não dá o direito de quererem achar que são donos da nossa condução e do que a gente fala. Quer falar, quer criticar, na verdade, tudo bem. Agora, omitir e falar bobagem tem que se responsabilizar por isso. E cada um é responsável por seus atos. E aí, vereador Marquinhos, a internet, as redes sociais, elas são positivas, né? Mas também, aí tem outras expressões que, igual, por exemplo, os militantes de Facebook. Tem gente que faz, vereador Chiquinho mesmo, foi testemunha disso aí recentemente. Ele postou o vídeo onde ele falava da moção de repúdio ao Bolsonaro. Veio gente do país inteiro. E que pessoal assim, o nível baixíssimo. Mas cadê esse pessoal? Fica lá, atrás do computador. Vai pra rua, gente. Entendeu? Mas aí não aceitam isso não, né? Falar que vem pra rua, vem pro debate, aí se fazem de vítima. Então nós temos que estar atentos a isso sim, não podemos nos amedrontar com isso, entendeu? E porque assim como tem militantes do Facebook, das redes sociais, e é considerado também a cloaca do inferno, né? Principalmente o Facebook. Lá se fala de tudo. E aí ficam por trás da comodidade da casa ou por fakes. Tem gente que é tão artista que põe os fakes deles mesmos para ficar debatendo entre eles para o que ele quer falar ter sucesso. Então nós temos que estar atento a isso. Hoje o momento nos pede uma avaliação nacional. Antes disso, eu quero falar aqui do informativo da Câmara. Quem não leu ainda pode ler, está muito legal, é o primeiro. E tem uma parte aqui que deve ser muito bem aproveitada, que é a questão de ordem, e que deve mesmo essa casa servir para que coloque toda a edição alguma parte do regimento interno. Por exemplo, tem gente que se arvora a ficar escrevendo as coisas, mas não sabe o que é uma moção de aplauso e nem para que serve. Então fica falando bobagem. Pega o regimento interno, gente, está lá no site da Câmara, mas aí tem preguiça de ler, então vamos pôr no informativo. Aí, viu, vereador Luiz, cada número exemplar do informativo da Câmara vem trazendo quais as funções do vereador, o que é uma moção de aplauso. Aí é mais uma ferramenta para a população fiscalizar o trabalho dos vereadores. Dito isso, eu passo para a questão nacional, porque aí, infelizmente, a vereadora Regina saiu, mas ela disse aqui que o Brasil está passando por uma faxina, que não importa se é A ou é B, se é esquerda ou se é direita, mas isso não é verdade. Isso não é verdade, porque o ex-senador, né, por assim dizer, ou o senador afastado Aécio Neves, ele foi citado em todas as delações premiadas, em todas. E aí eu pergunto, quando que o juiz Moro o intimou para depor? Nenhuma vez. Ou aí, saindo do ex-senador Aécio Neves, qual político vereador Vantuir do PSDB que foi colocado às barras da justiça lá para prestar depoimento? Nenhum. Então não é uma faxina geral, ampla e irrestrita, é uma faxina direcionada. Mas aí o que aconteceu ontem? O que aconteceu ontem, vereador Juliano? Ontem não foi uma delação premiada. E falo aqui, a pessoa, para ser bandida, até para ser bandida, a pessoa tem que ser leal. Agora, o que é essa bendita da delação premiada? São os covardes que participam da farra
e depois, para diminuir a sua pena, vão lá e entregam os comparsas. Não vejo moral nenhuma na atitude de quem se presta a esse favor. Mas o que aconteceu ontem não passou pelas delações premiadas. O que aconteceu ontem foram denúncias contra o Temer e contra o Aécio, feitas diretamente ao Procurador-Geral da República e ao STF. Viu, vereador Paquinha? E mais, as malas com chip para saber onde o dinheiro estava indo, né? As conversas foram gravadas, então já não são nem supostamente, é concreto o envolvimento dessa ratazana no que há de mais podre no país. E aí está lá, o ex-prefeito Zé Leandro com o Aécio Neves e a cria do Aécio Neves, que é o Anastasia. A outra foto, por favor. Tem uma outra foto aí, ó. Tá aqui? Tem outra aí, não? Não, então, tem outra. Ah lá. E aí tem gente que acha o seguinte, que ser justiceiro é a mesma coisa de justiça, e não é, gente. Vingança não é justiça. E tem muita gente embarcando na canoa furada de achar que o juiz Moro é o salvador da pátria. Olha que conversa lá, no mínimo curiosa. O que será que ele estava contando uma piada ali para o Aécio? E logo abaixo o Temer também pensando qual que seria a malvadeza do dia seguinte. Então nós temos que prestar atenção nesses personagens. O juiz Moro não é salvador de nada, muito pelo contrário. Procurem, pesquisem, que vocês vão ver a esposa dele envolvida na corrupção da APAI lá no Paraná. Então ele não está acima do bem e do mal, não. E pelo contrário, conduz porcamente a questão da Lava Jato. Porque, como eu disse aqui, nenhum político do PSDB, nem aquele amiguinho dele lá, o Aécio Neves, mesmo sendo delatado em todas as delações premiadas, não foi chamado a depor lá no Lava Jato. E aí, gente, para finalizar, essa foto aí, eu tenho, cadê o presidente Wander? Ah lá, eu tenho orgulho de ter essa foto aí, ó. E aí está consagrado agora, por que tiraram a Dilma? Por que tiraram a Dilma? Porque ela não compactuou com os esquemas de corrupção. E a primeira que ela foi lá e fechou foi a corrupção de Furnas, que quer atingir diretamente o Temer. Daí assim, por isso que a caçaram. E hoje nós estamos vendo aí, ó, caçaram a mulher honesta para pôr essa corja de bandidos lá. Mas nada melhor do que um dia após o outro. E aí, vereador Juliano, nós temos que... A luta é diária. E aí todo mundo deve ter acompanhado a eleição da França. E nós temos que estar atentos para que não ocorra isso aqui também. De colocar um dito salvador da pátria como o Moro de um lado e um outro playboyzinho demagogo do outro lado, que é o Dória. E aí, porque aí nós vamos estar submetidos ao que foi submetido à França. Que de um lado tinha a Marine Le Pen, que é extrema direita, e um neoliberal convicto, que é o Emmanuel Macron. E aí, o que a população sabiamente fez? Votou no menos pior. Mas no dia seguinte, a eleição, estavam na rua. Estavam na rua para demonstrar que tinham votado no menos pior, mas que aquilo ali não bastava. Então nós temos que ficar atentos, porque esse pessoal não dorme. Então foram colocados desmascarados ontem, mas podem ter certeza que estão preparando outro aí. Então eu sigo na linha do vereador Juliano e permita-me aqui, Juliano, até por solidariedade ao seu mandato e a conduta que você tem aqui nessa casa. O Juliano socou esse púlpito aqui algumas vezes pedindo fora Temer. Foi chamado às barras do partido. Cuidado com o que você está falando, não sei o quê. Essas pessoas têm que estar envergonhadas hoje, porque ele não está envergonhado, não. Então, gente, nós temos que ter atenção. Às vezes, a gente sabe dos bastidores da política, mas querem camuflar isso. Nós não podemos aceitar. Quando eu falo isso, falo com segurança. Todo parlamentar do PCdoB, podem olhar a conduta deles lá no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado.
Então nós temos que nos primar por isso, e volto a repetir, ano que vem esse pessoal vai vir pedir voto aqui. E aí vai ser inaceitável, e aí já digo aqui agora, se algum colega vereador tiver a coragem de apoiar um deputado feito o Paulo Abiacchio. Aí sim, mas nós vamos estar atentos. Então por hoje é só, fica aí, a luta é diária, vamos ficar atentos, porque esse povo não brinca, eles não querem largar o osso de jeito nenhum. Muito obrigado, boa tarde.